Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Nós cá estamos bem, estamos mais uma vez num programa sobre o Islã, não é? Conversa sobre o Islã e hoje, como estamos a ver, vamos falar um pouco da humanidade, vamos falar um pouco de servir a sociedade, a humanidade. O que é servir? Porque é uma das partes que integra a religião. A religião é isso, a religião é servir o próximo, como nós aprendemos dos ditames do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E um bom muçulmano é aquele que vive para servir, é aquele humanista. Há slogans que dizem quem não vive para servir também não serve para viver. Então, nós estamos a ver esses slogans todos, são coisas que o Islã nos ensina bastante, nós para sermos, para melhor interpretação desta matéria, vamos convidar aqui o nosso Maulana Ali para nos trazer com mais profundidade o que é servir, Maulana. Boas-vindas, a quem nós desejamos aqui para si, boas-vindas, e queremos falar de servir, que todo mundo quer ser servido, às vezes, e alguns também têm aquela vontade de servir, talvez não sabem como servir. O que é servir a humanidade? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, é de agradecer mesmo a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que me concedeu, tem me concedido continuamente, não só para mim, para toda a humanidade. E em seguida, enviar nossas saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre a sua pura família e todos os seguidores, aqueles que seguirão ele com perfeição até o último dia, que é o dia da Qiyamah. Indo para o tema dizia o que é mesmo servir. Servir a humanidade. O que é servir? O que é servir a humanidade? Primeiro, para enaltecer que todas as religiões do mundo, sempre as religiões verdadeiras que vieram de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre exigiram que os seus adeptos, os seus seguidores, servissem a humanidade. Muita gente hoje confunde, pensa que, por exemplo, no Islã, a gente limitamos apenas no salat, pensamos que o Islã é apenas praticar o salat, ou então fazer nawafilis, e descartamos outras ações, uma das ações mais importantes que é de servir a humanidade. Mesmo no salat, meus caros irmãos, se nós formos a ver a gênese, o objetivo do salat é para fazer com que o homem se comporte da melhor maneira, ou então para moldar o estado social do homem de modo que ele tenha compaixão para com a humanidade. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Aqui diz: leia o que foi revelado, o que te foi revelado, e pratica o salat. Na verdade, o salat faz com que você esteja afastado da obscenidade e do mal. Quer dizer, você estando afastado do mal, você estará a promover o bem-estar na sociedade, você estará apoiando a sociedade, você estará servindo a sociedade. Servir significa ter compaixão, a pessoa preocupar-se naquilo que a sociedade está passando. Como se diz que aquela pessoa, "Man lam ya'rifu ahwal an-nasi fa huwa jahilun", que aquela pessoa que não conhece a situação em que o povo, em que as pessoas estão a viver, então esta pessoa é ignorante. Isso porque, se você não está a conhecer a situação das pessoas, você não sabe se as pessoas passam fome, você não sabe se as pessoas estão a viver na miséria, você não sabe se o teu vizinho ontem teve alguma refeição, então você é ignorante, você não se preocupa com a humanidade, você não é nenhum religioso. Não, você não é nenhum religioso, meu caro telespectador. Aí estamos a falar mesmo do que é servir a humanidade de uma forma bem explanada, como Maulana Ali. Não se esqueça em subscrever-se ao nosso canal, por favor. E subscrevendo-se ao nosso canal faz crescer o nosso canal. E estamos a falar aqui mesmo de servir. Agora, Maulana, estás a falar da sociedade, da humanidade. O que é humanidade? Estende de onde para onde? Falando da humanidade, se nós para compreendermos este conceito da humanidade, vamos mesmo no objetivo em que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam foi enviado.
Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alamin aqui significa a humanidade ou então universo. O universo, dentro do universo está todo tipo de criatura, ou então os homens, né, os animais também estão compostos dentro do universo. Então, servir a humanidade não significa somente servir o muçulmano, mas toda criatura que tem vida faz parte da humanidade. Toda criatura que tem vida faz parte da humanidade. Qual é o valor que carrega aquela pessoa que serve a humanidade? Indo para aquela pessoa, o valor ou então o mérito daquela pessoa que serve a humanidade. Se nós formos a ver, meus caros irmãos, um dos requisitos para alguém ser um temente está em servir a humanidade. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Alcorão sobre os tementes, ele põe lá o requisito. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Que na verdade os tementes são aquelas pessoas, primeiro, que acreditam no invisível, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditaram no invisível. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. E daquilo que nós agraciamos a eles, eles gastam. Aqui é um dos requisitos para a pessoa ser um temente, a pessoa ter um certo valor. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, naquilo que nós agraciamos a eles, eles gastam. Aqui nós não podemos pensar só no dinheiro, meus caros irmãos. A dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala não é só no dinheiro. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquilo que nós agraciamos, eles gastam, aqui engloba todas as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Engloba as dádivas físicas, como a riqueza, o dinheiro, estão aqui. Também englobam aquelas dádivas que são intangíveis, como por exemplo, a saúde, a influência, o talento. Também engloba aquelas dádivas que são espirituais, como compaixão, o amor. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala agraciou você com essas dádivas, você deve dar uma parte para a humanidade, de modo para que você tenha valor dentro da humanidade. Então, indo diretamente só para responder numa única palavra, qual é o valor daquela pessoa que serve a humanidade? Aquela pessoa que serve a humanidade é uma das melhores pessoas. Como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, o melhor de vós é aquela pessoa que serve a humanidade. Onde existiram várias pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, aquele que tem essa possibilidade, aquele que tem essa compaixão de servir a humanidade, esta é a melhor pessoa. Por mais que existam lá certas pessoas, empresários, mas se eles não servem a humanidade, se eles não olham para a humanidade, não serve para nada. Quem serve é aquela pessoa que ajuda a humanidade. Quem não olha a humanidade não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, agora, por exemplo, há muita gente que escutaram esta mensagem aleatória. Se sentem que estão gastando ou estão servindo a humanidade. Mas dentre eles, quando servem, está lá a sua vaidade, está lá o seu ego, está lá o seu orgulho. E até isto, será que faz alguma, como estamos a falar da religião, faz algum embate, atropela alguma coisa alcorânica? Quando é que Allah subhanahu wa ta'ala nos valoriza de concreto que este é meu servente ou está a servir a humanidade? Quando faz para sentir que ele é importante ou quando serve para agradar a Allah? Como é que é? Aquelas pessoas, você ao servir a humanidade, exatamente, você deve olhar, tu estás a fazer a sua obrigação. Servir a humanidade é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. É sua obrigação. É sua obrigação. Não é favor. Não é nenhum favor. Você servir a humanidade quer dizer, você está a cumprir com a sua obrigação e não é necessariamente aquela pessoa que você serviu doar alguns favores ou dizer obrigado, não te deve nada. Pelo contrário, aquela pessoa te ajudou você em cumprir com a sua própria obrigação. Você servindo a humanidade, você está a cumprir com aquele que é o objetivo da sua própria vida. Certa vez, Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam foi perguntado por Allah subhanahu wa ta'ala, e a Musa, o que tu fizeste para mim?
Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, ele ficou interrogado, que Allah subhanahu wa ta'ala, eu já fiz variações, eu sou mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, eu falo com Allah subhanahu wa ta'ala diretamente, sem nenhum intermediário, mas Allah subhanahu wa ta'ala, você pergunta a mim, eu já fiz variações boas. Foi quando Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam disse, Allah subhanahu wa ta'ala, será que tu não estás satisfeito comigo? Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu estou satisfeito contigo, mas existe uma coisa que falta. Foi quando Musa alayhi salatu wassalam disse, qual é esta coisa? Allah subhanahu wa ta'ala disse, oh Musa, sirva a minha humanidade, esta é a melhor ação. Oh Musa, sirva a minha humanidade, esta é a melhor ação. Uma das ações do Musa alayhi salatu wassalam em servir a humanidade, quando nós assistimos, quando ele tirou, não é, o povo de Israel diante as opressões do faraó. Foi uma das maneiras que o Musa viu em servir mais a sociedade. Então significa, servir a sociedade não é um favor, mas sim, esse é o dever, como ser humano. Aí, meu caro telespectador, estamos a ouvir aqui uma conversa muito forte. Não se inscreva, nós recomendamos sempre subscrever-se ao nosso canal. Estamos a ver aqui, se tiver alguma pergunta, pode fazer a Molana aqui, ele vai lhe responder de certeza absoluta. E estamos a ver que se tu queres servir, ou se Allah subhanahu wa ta'ala te escolheu para servir alguma coisa à sociedade, à humanidade, não se sinta importante porque é sua obrigação, não é favor que estás a fazer para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se tu não fizeres, de certeza absoluta Allah subhanahu wa ta'ala pode mandar uma outra criatura fazer melhor do que tu fazes na sua sociedade. Então, se sinta como um desagraciado quando você estiver a pertencer a fazer uma obra de Deus, obra de Allah subhanahu wa ta'ala, obra do Criador, obra da sociedade. E você como jovem, você como um ser humano, tem que ter sua marca indelével sobre serviços ou servir a humanidade. E agora, Molana, qual é a recomendação que dá para aqueles que querem servir e não conseguem, não têm essa oportunidade? O que devem fazer? Como eu dizia, que quando Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala não estão somente limitadas nos valores monetários, como a gente pensa, que, como eu dizia, existem dádivas também que estão intangíveis, existem dádivas também que são espirituais. Mas eu gostaria de frisar aqui que todos nós temos capacidade de servir à humanidade. Pode não ser de uma maneira monetária, mas de uma forma moral, nós podemos servir à humanidade. Então, é um exercício que qualquer um de nós pode fazer. É fácil. É fácil, qualquer um pode fazer, porque dar simplesmente um conselho também estará a servir à humanidade. Um sorriso. Um sorriso estará a servir à humanidade. Proporcionar a paz para o vizinho. A paz para o vizinho estará a servir à humanidade. Num sítio onde há aflição, você chegar lá, saudar e consolar aquelas pessoas, estará a servir à humanidade. Quer dizer, vai desempenhar um papel importante dentro da sociedade. E aquelas pessoas que não servem à humanidade, essas pessoas estão negando a sua própria religião. Como, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ara'aita alladhi yukadibu bid-din. Tu conheces aquelas pessoas que negam a religião, fadhalika alladhi yad'u al-yatim. São aqueles que repelem o órfão. Isto é, você aproximando o órfão, sim, arrancando um sorriso ao órfão, sim, você também está a servir à humanidade. Está a servir a humanidade. E Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ. Eles não incitam os outros a alimentarem o pobre. Aqui devemos ter um ponto muito importante, como Moran dizia, aquelas pessoas que não conseguem, o que podem fazer? Aquela subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ. Eles não incitam os outros a alimentar os pobres. Como, por exemplo, se eu não tenho possibilidades, mas existe um irmão que tem possibilidade de servir à humanidade, então, pelo menos com os meus conselhos, que ele consiga entregar algo, é verdade. Persuadir aquela pessoa que tem aquelas possibilidades para de modo a servir à humanidade. Assim, você indiretamente ou diretamente, você estará a fazer parte também daquela ação. Se não tens pelo menos um conselho, agora existem pessoas que não servem para nada. Eles não querem dar, não querem servir. Nem deixam dar. E nem deixam dar. E impede aquelas pessoas que têm de servir à humanidade. Então essa pessoa não merece para nada, não é religioso, estará a negar o seu dino, como Allah subhanahu wa ta'ala
está a ilustrar neste versículo. Como aqui. estamos falando aqui, estamos a ver com o Maulana Ali a trazer uma explanação muito profunda que dá para puxar a cabeça, puxar a nossa consciência, pensar. Aqui onde diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele não incita aos outros em darem o que tem. Quando os outros têm, ele nem dá, ele não deixa dar. E ele ainda diz que aquele não pode dar, e começa a escolher. Essas questões, você acaba não servindo à humanidade, porque a humanidade não está refém dos seus desejos, não está refém dos seus apetites, ver a pessoa lá sofrer. Não, a humanidade foi criada para Allah subhanahu wa ta'ala com um certo escantilhão muito forte. Tu não tens, mas consegues falar com alguém para dar, já é muito bom. Tu não tens nem alguém, também arranca lá um sorriso, cria alegria na sua sociedade, na sua volta, põe todo mundo quando você está presente, seja motivo de alegria, não seja motivo de lágrimas, que agora já fomos sequestrados. Minha alegria foi sequestrada, minha felicidade está comprometida, o meu bem-estar está comprometido por causa do tal fulano. Isto já não é servir à sociedade, à humanidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, meu caro irmão aí em casa. Esperamos que tudo corra bem. Até lá no próximo programa, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.